o que acontece? Obviamente você já deve ter tido uma experiência da vontade de Deus. Você já deve ter uma inspiração, ter tido uma inspiração. Em dado momento, você, sem esperar, sem buscar, sem ter orado, mas de repente vem aquela palavra, surge aquela palavra na sua cabeça, no seu pensamento. E aquela palavra faz desmembrar um leque para que você possa, então, executar e glorificar a Deus e você se sentir bem. Você se sente bem. Você deve ter tido essa experiência, não é possível que não tenha tido. Às vezes, vem uma palavra. Do nada vem uma palavra. Deus não fala, olha, meu filho, acontece isso, nada disso. Deus fala uma palavra. Uma palavra que Ele nos dá no nosso pensamento. Ele sabe, a gente sabe que tudo que Ele quer com aquela única palavra, uma palavra só. Muito bem, é sobre isso que nós queremos falar. Assim como Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos dá uma palavra inspiradora, orientadora, poderosa, libertadora, o diabo também usa a palavra. Ele usa a palavra de dúvida. Justamente tudo que Deus faz, o diabo faz ao contrário. No sentido contrário. Deus traz a palavra de fé, o diabo traz a palavra de dúvida. E isso tudo acontece aonde? Acontece no pensamento. Acontece aqui, na cabeça. Então, muitas pessoas, mas muita gente mesmo, tem tido gravíssimos problemas com os pensamentos. Pastores, esposas, povo em geral, fica refém, escravo dos maus pensamentos. E seria bom você focar isso na sua igreja para dirimir dúvidas, para resolver problemas. Porque, assim como uma palavra inspirada do Espírito Santo faz a gente sair para arrebentar, também uma palavra do diabo faz destruir, dependendo, obviamente, da forma como a pessoa age em relação àquela palavra duvidosa. Então, eu quero contar para vocês a experiência. Quando eu era jovem, eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, que eu não sabia que já tinha sido batizado. Mas eu estava. E o diabo vinha com pensamentos. Pensamentos que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Eu não tenho coragem de falar aqui para vocês. Por quê? Porque era tão podre, mas tão podre, que eu achava que eu estava caído em pecado. Logo o pensamento, aquelas palavras, aqueles pensamentos, que vieram várias vezes, esses pensamentos abatem quando você é criança na fé. Quando você está desenvolvendo a sua fé, está começando a dar os primeiros passos na fé, ou engatinhar na fé, como era o meu caso. Então a gente fica realmente desestabilizado diante daquela situação. Muitas pessoas com esse tipo de pensamento acabam desistindo da fé. Poxa, quando eu não ia na igreja, eu não tinha esse pensamento. Agora que eu vou na igreja, tem esse pensamento. Que é isso? Então tem gente que desiste da fé por causa disso. Não tem coragem de falar. Não tem coragem de assumir
aquela situação, que não é pecado. O diabo fala, ele semeia o pensamento dele, ele não quer dizer que você pecou. O diabo semeou o pensamento para Jesus, dizendo: manda essas pedras se transformarem em pães. Olha a glória deste mundo, tudo isso é meu, eu te darei, etc. Atira-te aí embaixo e tal, porque está escrito que aos teus anjos ordenarás a teu respeito, para que te guarde, etc. Então, o diabo fala. Ele fala. Quer dizer, assim como o Espírito de Deus fala e levanta e cura e liberta e transforma a nossa vida com a sua fala, com a sua voz, o diabo usa da mesma estratégia para derrubar aqueles que são de Deus. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Então, às vezes a pessoa carrega pensamentos e ela, porque são pensamentos de dúvida, e ela fica enfraquecida, ela deixa aquele pensamento satânico dentro de si e acaba fraquejando e acaba caindo. Não é uma iniquidade da parte dela. Iniquidade é quando a própria pessoa abraça um pensamento, um projeto pessoal que é iníquo. Isso é iniquidade. Mas não é o caso quando o diabo traz palavras ou pensamentos que levam a pessoa a fraquejar na fé. Então, quando jovem eu tive esse problema, eu não tive coragem de falar para o pastor sobre essa situação. Eu não falei com ele. Eu sei que isso acontecia. E aconteceu que já várias vezes, alguns anos atrás. Alguns anos atrás, aconteceu. Mas, como eu já sabia, como eu já tinha tido experiência, então eu me defendi. Enquanto eu não tinha conhecimento, enquanto o Espírito Santo não havia me dado uma inspiração para me defender, eu gemia. Até que um dia, o Espírito Santo me mostrou que a coisa que mais o diabo odeia, que mais o diabo odeia, é louvor a Deus. Quando você ergue as mãos para os céus, é como se você estivesse socando o diabo. É como se você estivesse dando socos poderosos no olho dele, no nariz dele. Porque é isso que ele queria. É isso que ele desejava. É isso que ele gostaria de ter. Então, quando a gente louva a Deus, adora a Deus, o diabo odeia. Então eu disse para Satanás, presta atenção, Satanás, a partir de agora, todas as vezes que você trouxer esses pensamentos sujos para mim, eu vou adorar a Deus. Porque eu sei que você odeia. E foi o que eu coloquei em prática. Toda vez que vinha esse pensamento, eu adorava a Deus. Se eu não levantava a mão, eu adorava a Deus. Ó, Jesus, aleluia, eu te louvo e agradeço pela minha salvação. Quer dizer, eu rebatia aqueles pensamentos ruins com os pensamentos divinos, agradecendo a Deus pela minha salvação, o que eu era e o que Ele fez de mim, como eu vivia, como eu estou vivendo, a paz que eu não tinha, a paz que eu tenho. Então, eu começo a desenvolver dentro de mim aqueles pensamentos bons. E o diabo, obviamente, vai embora. Os pensamentos vão embora. E a gente vence aquela batalha. E todas as vezes que vem, a gente reage da mesma forma, porque é a forma certa
de nós mantermos-nos limpos diante de Deus, com uma boa consciência. A nossa fé, a sua fé, a minha fé, a nossa fé depende de uma boa consciência. Se você não tiver uma boa consciência limpa, a sua fé, está lá embaixo. Quando o sujeito não tem uma boa consciência, quando a pessoa não tem boa consciência, é porque ela está em pecado. Não tem jeito. Ela está em pecado. Ela está na maldição. É o que diz o texto lá, que nós falamos até hoje, lá em Provérbios 3:33. Ele diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, do pecador. Mas a habitação dos justos abençoará. Então, ou você é um abençoado ou você é um amaldiçoado. É claro que o diabo não vai perturbar aqueles que já são amaldiçoados. Então ele vai se preocupar em destruir ou tentar destruir aqueles que são abençoados. Então quem é de Deus, com certeza, vai ser tentado com pensamentos ruins, como eu era tentado. Isso não significa que a pessoa caiu em pecado, caiu em tentação, mas significa que o diabo está tentando derrubar aquela muralha. Então, o elemento tem que se defender. Como se defender? No próprio pensamento. Se ele ataca no pensamento tem que haver o contra-ataque, a resistência. E tantas vezes ele vem, tantas vezes a pessoa tem que se defender ou resistir. Então, meus caros, quando o diabo fala, ele fala para dividir. Ele fala para dividir, para separar. Foi isso o que aconteceu lá no céu. Se lá no céu aconteceu isso, imagina aqui na terra. Quando ele se revoltou contra Deus, ele arrastou consigo a terça parte dos céus. Como é que ele conseguiu? Eram anjos. Porque ele tem argumentos, digamos, sólidos de acordo com este mundo. Ele tem as razões sólidas de acordo com esse mundo. Não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com esse mundo. O diabo usa argumentos sórdidos e sólidos para os que não estão firmados na rocha, mas estão firmados na areia. Esses balançam e muitos caem. Essa é a realidade. Então ele trabalha com o quê? Em princípio, com os pensamentos. Assim como o Espírito Santo trabalha com o pensamento de fé, de unidade, o diabo trabalha com o pensamento de dúvida e de divisão, de separação. E cada um tem que se defender por si mesmo. Eu não posso te ajudar a não ser ensinar o que eu sei, eu passei experiência minha. E defender, você tem que se defender. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir. Não é porque eu tenho o Espírito Santo que eu estou imune
à ação do diabo, imune aos ataques do diabo. Não, ele fala. Mas cabe a mim resistir à voz dele, o pensamento dele. Por isso a gente tem que estar bem alicerçado, fundamentado nos pensamentos de Deus. Então aqui quando Paulo fala em Coríntios, ele diz, olha, com certeza, o apóstolo Paulo deve ter tido problemas na igreja de Coríntios. Porque muitos saíram, Paulo, Pedro, João, todos tiveram problemas com o mesmo pensamento. Porque alguns se desviaram da fé. A palavra de Deus é o pensamento de Deus, é o Espírito de Deus. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando eu oro, é eu falando com Deus. É a mesma coisa, quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Paulo está falando aqui, quer dizer, Paulo, é o Espírito Santo que usou Paulo para falar, rogo-vos, pois, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais, quer dizer, tenhais, todos, uma mesma coisa, que digais, melhor dizendo, que dizeis todos uma mesma coisa, o mesmo pensamento. Agora, uma coisa eu sei, eu posso lhe garantir, quando a pessoa não tem paz aqui, é porque ela está mal, ela está em pecado. Porque o que contrapõe a fé pura é a dúvida. O que contrapõe a fé é a dúvida. Mas por que a dúvida? Porque há a dúvida. Porque há o pecado. Havendo pecado aqui, com certeza a pessoa vai estar em dúvida aqui na cabeça. Ela cometendo um pecado, aquele pecado vai persegui-la todo o tempo, não vai deixá-la em paz. Não vai deixá-la em paz. Eu duvido, eu falo isso com a mais absoluta certeza de estar falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa está em pecado, a sua consciência pesa. Ela lateja, ela bate. Aí eu entendo que essa má consciência latente é a maldição que ela agarrou. Como diz o provérbio 3:33. Na casa do ímpio não há paz. Na casa do ímpio não há paz, é a maldição. Jesus veio justamente para isso, para remover o pecado, consequentemente, remover a má consciência. Quando você recebe o perdão, e realmente você é perdoado, você sabe que foi perdoado, você tem certeza que foi perdoado, imediatamente vem paz. E com a paz vem a alegria. Uma coisa atrás da outra. Vem a paz, em seguida vem a alegria. Porque você está livre. O alívio. É o alívio. Veja que lá no Salmo, o salmista disse, Davi disse, a lei do Senhor, referindo-se à palavra de Deus, os pensamentos de Deus, a lei do Senhor é perfeita, como o céu é perfeito.
e refrigera a alma. Em outras palavras, quando o pensamento que vem sobre você, que é de Deus, ele refrigera a sua alma. A sua alma recebe com ações de graças. Porque a sua mente, o seu espírito, transfere para a sua alma a paz. Então a sua alma fica em paz. Muitas pessoas têm essa experiência quando estão atribuladas, incrédulos, né? Pegam lá a Bíblia, o Salmo 91, leem o Salmo 91 e ficam por um breve momento ela fica em paz. Mas como ela não tem fundamento na fé, bíblico, pensamento de Deus, ela volta novamente a sofrer a mesma coisa. Por quê? Por causa do pecado. O pecado prevalece sobre a pessoa que não tem o perdão. A maldição do pecado faz a pessoa não viver, faz a pessoa ser uma criatura, ela vegeta, ela não vive. Então todos, literalmente todos, os que carregam consigo um pecado, por menor que seja, e está escondido, resolva isso. Resolva isso imediatamente. Porque enquanto você não resolver, você não vai ter paz. Não vai ter paz. Eu duvido que a pessoa tenha paz. Agora, você também tem que saber o seguinte: você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Você tem a sua consciência limpa. O diabo acusa você, o diabo faz você pensar em coisas horrorosas, como no meu caso, que eu pensava. Mas você resiste, você tem poder para resistir. Você tem o Espírito Santo, você tem o selo do Espírito para poder resistir o diabo e vencê-lo. Então você venceu, então você fica em paz. Mas se você não consegue vencer, você continua com aquela má consciência, então você está no pecado. E você tem que avaliar, pesar, examinar a si próprio para resolver esse problema. Por isso Paulo fala lá na Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. Primeiro examine-se, antes de participar da Santa Ceia. Isso é uma coisa pessoal. O que eu posso fazer por alguém que está contaminado, a mente contaminada, absorvida com o pecado? Eu não posso fazer nada a não ser ensinar: você tem que se libertar disso, você tem que confessar o seu pecado, você tem que se arrepender do seu pecado, deixar o seu pecado, para que você possa ficar livre, porque só Deus pode perdoar. Ou não é? Só Ele vai perdoar você. Eu não sei o que você fez, nem quero saber, mas uma coisa eu sei: enquanto o pecado permanecer, a sua consciência vai doer e, consequentemente, a sua fé vai estar lá embaixo e as suas dúvidas lá em cima. Uma vez confessando e se livrando da sua má consciência, sendo perdoado, Jesus dá a certeza, dá o gozo, dá a alegria, a paz de termos sido livres do pecado. Então a fé sobe e a dúvida vai lá para baixo. É assim. Ou a sua fé está em cima ou ela está embaixo. Quando a sua fé está acima, a sua dúvida está lá embaixo. Quando a sua fé está lá embaixo, as suas dúvidas estão lá em cima. E essa balança, cada um tem que avaliar por si próprio. Mas uma coisa eu sei: todos nós que vivemos praticando a palavra de Deus, todos nós que vivemos
nos pensamentos de Deus, que carregamos os pensamentos de Deus, estejamos onde estivermos, não importa o lugar, nós estaremos em paz. Em paz. Não há maldição que possa nos tocar, porque nós estamos vivendo na santidade, na pureza. Todos concordam numa só fé, num só espírito, todos estão enquadrados dentro desse 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10, vamos ler aqui, repetir aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo, o quê? Pensamento, em um mesmo parecer. Amém? Então vocês são testemunhas de que todos vocês concordam com um só pensamento, um só parecer, um só espírito, uma só fé, um só Senhor, um só Deus, um só guia, que é o Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é a nossa testemunha. O Senhor é a minha testemunha fiel, de que nós estamos tentando ajudar os teus servos, levantar os que estão caídos, aprumar os que estão tropeçando, mas, sobretudo, meu Pai, fazer com que todos tenham um só pensamento, uma só fé, um só coração, e estejamos todos submissos apenas ao Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Senhor. Meu Pai, o que eu te peço? Eu peço que o Senhor faça acrescentar mais e mais, milhares e milhares de milhares, para que a tua palavra seja divulgada por todo o mundo e haja luz em toda a terra, para que venha o teu reino e seja feita a tua grande, gloriosa vontade, na terra, no nosso meio, como é feita aí nos céus, meu Pai. Em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, então, que o Senhor venha resolver os problemas desse pessoal que tem vergonha, ou que tem medo, ou que estão preocupados com alguma coisa, porque o pecado está se somando, acrescentando a cada momento em que não é confessado. Ele cresce, o pecado vai crescendo. É como o pão com fermento, vai crescendo, vai crescendo. Eu peço então, Espírito Santo, livra aqueles que estão nessa situação, que eles venham confessar, que eles venham se lavar, que eles venham se purificar, que eles venham começar a viver uma vida nova, para que eles possam servir como luz para aqueles que estão nas trevas. Em nome do Senhor eu te peço, meu Pai, para a glória dele. Nós trabalhamos, o Senhor sabe, é para ti.
O Senhor é a nossa testemunha. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, e te agradeço. E quem crê, diga amém. E graças a Deus.